Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, as informações são do site Carta Capital. E olha bem, eu sempre acreditei que o povo brasileiro fosse um povo realmente amigo, meigo, solidário, tal. Mas hoje em dia eu estou chegando à conclusão que uma boa parte da população brasileira realmente tem como origem aquela bandidagem que Portugal mandou para o Brasil na época da colonização. Porque aqui, praticamente, o Brasil era o presídio de Portugal. Todos os bandidos que eles tinham, eles mandavam para cá. Inclusive, uma boa parte daqueles que dizem bandeirantes, eles eram marginal lá em Portugal. E vieram para cá para cumprir pena. E tem uma boa parte da população que é originária desse pessoal. E continuam cometendo crimes. E tem outra, além de não respeitar as pessoas. Olha só o exemplo da Câmara dos Deputados no dia de ontem, dia 1º de abril, inclusive o dia da mentira. O deputado, eles usaram a tribuna da Câmara nesta terça-feira, dia 1º de abril, dia da mentira, para relativizar e até fazer apologia da ditadura militar e do golpe militar de 64. E tem outra. O Brasil está fazendo, inclusive, 61 anos do golpe militar de 64. Que, inclusive, na época, derrubou um presidente democrático, João Goulart. E tem outra. O Brasil mergulhou numa ditadura sanguinária, que o objetivo deles era torturar e matar. Agora, olha bem, um deputado é lá de Santa Catarina. O estado de Santa Catarina é o estado onde existe no Brasil a maior concentração de organizações nazistas. E esse Zé Trovão deve fazer parte de algumas delas, porque esse tal de Zé Trovão é um topeira de primeira. E eu não sei como uma população que se diz patriota pode eleger um idiota desse para representar um Estado. Ele diz que a ditadura, que o pessoal que reclama, que é tudo papo furado. Que diz que não houve nem, que a ditadura não cometeu crime nenhum. Olha bem o que diz esse deputado idiota que tem o apelido de Zé Trovão. Deve ser um Zé Bombinha. Que inclusive hoje ele usa tornozeleira eletrônica
porque é bandido. Se usa tornozeleira eletrônica, é porque cometeu crime. E olha bem o que ele diz. Abre aspas. Isso o tal de Zé Trovão. A ditadura só existiu para vagabundo, para terrorista, para quem explodiu bomba, sequestrou, roubou banco. Para quem trabalha não existiu ditadura. Para quem luta pelos seus direitos, nunca existiu ditadura no Brasil. No país, inclusive, ele alegou. Ele é um idiota. Ele é um idiota que ele não deve ter passado pela ditadura. Ele não sabe o que é a ditadura. E nunca deve ter lido nada, porque eu não sei nem se sabe ler um idiota desse. Porque é muito idiota. Agora veja bem, como que esse idiota está lá no Congresso Nacional? Porque ele foi eleito por uma parte da população de Santa Catarina, que deve ser pior que ele. Porque para eleger esse idiota, tem que ser pior que ele. Porque ele representa a população do estado de Santa Catarina. Agora, não deve ter ido à escola. Nunca deve ter lido nada. Não deve nunca ter assistido uma reportagem que fala sobre a ditadura. E olha bem, tem até um filme em cartaz que relata alguns fatos da ditadura. Tem um filme, o nome Ainda Estou Aqui, do Rubens Paiva, que conta a história dele na ditadura, o que a ditadura fazia. Será que esse idiota, porque é um idiota, esse Zé Trovão, para falar o que ele fala só sendo idiota. Agora, o cara que elege um idiota desse é pior que ele. É pior. Porque eu nunca vi, olha bem, eu nunca vi, já vi pessoas ruins no Congresso Nacional, mas igual a esses que tem nessa legislatura, são as piores pessoas do mundo. Elas não têm sensibilidade, não têm humanidade. São todas fascistas, nazistas. Porque o que elas falam em plenário, o que elas falam na tribuna da Câmara, é vergonhoso. E tem outro, e não é só o Zé Trovão. Não é, não. Tem um outro deputado que, bom, esse é coronel, né? Adivinha? Adivinha se é topeira. Nunca trabalhou na vida. É do PL. Coronel olha bem o nome dele. Crisóstomo. Só pelo nome você já saca logo que topeira é, e também o partido que ele faz parte. Ele diz que a esquerda de 64 assaltava banco para roubar dinheiro e comprar arma para matar militares. É um ignorante, não conhece nada. Por isso que foi ser militar. Deve ser da Polícia Militar, da PM, porque o coronel só pode ser da PM.
Agora, esses bolsonaristas, agora, apesar que sugere esses deputados aliados ao golpista, ao terrorista e genocida Bolsonaro, que também é do PL, eles criaram uma comissão, que chama Comissão Nacional da Verdade, e apontou em 2014, em seu relatório final, 434 mortes. Olha bem, esse tal de coronel, vou até falar desse coronel, porque o que acontece? Como não conhece nada, não sabe nada, ele primeiro esperou o tal de Zé Trovão ir lá na tribuna da Câmara e falar barbaridade, uma que não conhece nada, é um ignorante. Aí depois subiu esse tal de coronel Grisóstomo, que do PL, que diz que toda a população, a esquerda de 64, eles só assaltavam bancos para roubar dinheiro para comprar arma. Ué, há pouco tempo atrás, no condomínio lá onde mora o Bolsonaro, no Rio de Janeiro, teve a maior apreensão de arma. E sabe quem era? Era amigo lá do Bolsonaro. Era da extrema direita e deve ser até do partido dele, o tal de PL. Agora, apesar de tudo que esse pessoal falou ontem na Câmara dos Deputados, a Comissão Nacional da Verdade, que foi criada há um tempo atrás, porque eles estão querendo criar também lá uma comissão, inclusive, para defender um deputado. Agora, a Comissão Nacional da Verdade apontou isso em 2014, que fez um relatório, que 434 mortes e desaparecidos de vítimas da ditadura militar. Que a ditadura foi feita depois do golpe de Estado de 1964. E tem outra, além de 434 mortes, tem outros 210 que estão desaparecidos até hoje, como o Rubens Paiva. E tem outra, no Rio de Janeiro, sabe o que eles faziam? Eles colocavam o pessoal no forno lá. Exatamente, no forno. O Rubens Paiva deve ter acontecido a mesma coisa. E tem outra, na época da ditadura, o Congresso Nacional foi fechado por 3 vezes. E tem outra. E o ato institucional número 2 do presidente da República, presidente, era um ditador. E tem outra. Fechavam tudo. E tem outra, olha bem, no dia 20 de outubro de 1966, o Marechal Castelo Branco, que foi um traidor, um canalha. Porque o que acontece? O Juscelino Kubitschek, inclusive, que deu o perdão para ele, porque ele tinha sido preso, Castelo Branco, aí o que ele fez? Assim que deu o golpe, pá!
sacaneou o Juscelino Kubitschek. Agora, no dia 13 de dezembro de 68, o Marechal Costa e Silva baixou o AI-5, que fechou o Congresso Nacional. Ele disse que tinha fechado porque no Congresso Nacional tinha ideologia contrária às tradições do povo. Do povo não, dos golpistas. E tem outra. O último decreto que fechou o legislativo foi o general Ernesto Geisel, outro bandido sanguinário. Ele fez lá o chamado pacote de abril e o Congresso rejeitou uma emenda constitucional do Geisel e ele alegou que o MDB havia estabelecido uma ditadura da minoria. Agora, os bolsonaristas, eles fizeram uma obstrução para forçar o presidente da Câmara, o Hugo Mota, que é do Republicanos da Paraíba, a pautar um requerimento de urgência do projeto de lei que anistia o Bolsonaro. Porque esse projeto de lei não é para anistiar aqueles que fizeram aquele ato terrorista no dia 8 de janeiro. Não, isso aí é para anistiar o Bolsonaro, que é um canalha, que é um bandido, criminoso, porque ele queria matar o presidente Lula. O Lula, o Alckmin e também o ministro Alexandre de Moraes. Agora, essa conduta, inclusive, desse pessoal da pior espécie que tem na Câmara dos Deputados, eles aprovaram uma medida provisória. O que acontece? O objetivo deles agora é aprovar emendas, um monte de lei e tal, inclusive para favorecer aquele deputado tal de Ramagem. Porque é isso que eles querem. Eles não querem, inclusive, que o tal de Ramagem, que é um criminoso, porque esse Ramagem, inclusive, ele era da ABIN. Esse Ramagem era da ABIN. Agora, ontem, inclusive, todo aquele tumulto no Congresso Nacional, os ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive o ministro Alexandre de Moraes e o Flávio Dino, eles foram ao Congresso Nacional porque ia ser lançado o livro do ex-presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco. E é uma obra, uma coletânea de análise de integrantes da comissão de jurista responsável pela elaboração de anteprojeto de atualização do Código Civil. E pouco antes da chegada do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator das ações penais sobre as tentativas de golpe de Estado de 2022, o PL protocolou um pedido para que a Câmara analise e suspenda, inclusive, aquilo que eu estava falando,
as investigações contra o deputado Alexandre Ramage, que o Alexandre Ramage era o diretor-geral da ABIN. E tem outra, eles estão se baseando numa emenda constitucional de número 35 de 20 de dezembro de 2001. Essa emenda, ela estabelece as condições para partidos pleitearem a interrupção de uma ação penal apenas contra congressista e não se aplica, em tese, ao Bolsonaro. Mas eles estão achando que essa emenda ela aplica ao Ramage. Só que eles estão totalmente equivocados. Por quê? Olha bem, recebida a denúncia contra senador, olha o que diz essa emenda. Recebida a denúncia contra senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva que, por iniciativa do partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá até a decisão final sustar o andamento da ação. Quer dizer, isso também não cabe para o Ramage. Isso não cabe para o Ramage. Porque o PL, eles estão apostando, inclusive nesse recurso, para livrar o Ramage, entendeu? Dos crimes que ele cometeu. Só que os crimes que ele cometeu foi antes da diplomação. E olha bem, o líder do PL na Câmara, o deputado Sótenes Cavalcante, que é um pastor do Rio de Janeiro que comprava voto, e tem outra, o Superior Tribunal Superior Tribunal Eleitoral, não fez absolutamente nada. Aquela ministra que é presidente não fez nada, porque esse Sótenes Cavalcante apareceu inclusive nas redes sociais comprando votos. Ele apareceu comprando votos. E eu me lembro muito bem, ele falava o seguinte: olha, nós só vamos fazer a creche, e falou o lugar, depois das eleições, se vocês votarem nesse vereador fulano de tal. Isso não é comprar voto? E a ministra não fez absolutamente nada até hoje. E agora esse Sótenes Cavalcante, inclusive, que ele é o líder do PL. Bom, só podia ter um idiota desse ser líder do PL. Que ele quer, inclusive, ele está querendo que suspenda a ação contra o deputado Alexandre Ramage, que é réu no Supremo Tribunal Federal pela tentativa de golpe de Estado em nossa democracia. E o pedido se baseia em emenda constitucional número 5, de 20 de dezembro de 2001. É justamente aquela que eu falei. Ela estabelece as condições
para partidos pleitear a interrupção de uma ação penal contra o congressista. Só que essa emenda é só para congressista que cometer crime depois da diplomação. E o Alexandre Ramage, ele cometeu os crimes quando era diretor-geral da ABIN. Ele não era deputado ainda. Aí, depois dos crimes que ele cometeu, ainda a população do Rio de Janeiro, que eu vou lhe contar, o carioca hoje em dia deixa a desejar. Porque lá quem manda é a bandidagem. E eles querem sustar a ação do Supremo Tribunal Federal. Agora, para eles fazerem isso, eles têm que ter na Câmara o voto de 257 deputados dos 513 que tem na casa. Agora, recebida inclusive essa denúncia, olha bem, é aquilo que eu estava falando sobre a denúncia contra deputados ou senadores de crimes ocorridos após a diplomação. Agora, o Supremo Tribunal Federal dará, inclusive, ciências à casa respectiva, que por iniciativa do partido político nela representado pelo voto da maioria de seus membros. Agora, é 257 votos, só que o negócio é o seguinte, essa norma não cabe ao Ramage, eles estão querendo emplacar isso. E essa regra cita, inclusive, expressamente, portanto, crimes ocorridos após a diplomação. E a denúncia da Procuradoria-Geral da República, porém, sustenta que o atual deputado Ramage, ele trabalhou para minar a credibilidade do sistema eletrônico de votação e fez parte também de uma organização criminosa para auxiliar o então presidente, o genocida Bolsonaro do PL, na divulgação de mentiras, de notícias falsas. Agora, esse deputado Ramage chefiou a Agência Brasileira de Inteligência entre 2019 e 2022. Sobre o governo de quem? Do genocida Bolsonaro. E segundo a PGR, ele teve um papel importante na construção do direcionamento das mensagens que passaram a ser divulgadas em larga escala pelo então presidente da República, o genocida Bolsonaro, a partir de 29 de 7 de 2021. Antes, portanto, de ser eleito e tomar posse para o cargo de deputado federal. Quer dizer, aquela emenda que eles querem votar não serve para beneficiar
o tal de deputado Ramagem, que é bandido. E já foi denunciado. E está sendo, inclusive, olha bem, vai ser votado, vai ter o julgamento e os ministros vão votar pela condenação deles. E ele vai ser caçado e vai para a cadeia. Porque o lugar de bandido é na cadeia, bandido de extrema direita. Esse Ramagem é um deles. E tem outro. Era delegado da Polícia Federal. Veja bem os personagens que tem infiltrado na Polícia Federal. Veja bem. É o fim da picada. É o fim da picada. E esses bolsonaristas, inclusive, eles inclusive estão fugindo do Brasil. Quando eles veem assim que a coisa está pesando para o lado deles, eles dão no pé. Eles dão no pé. Porque, olha bem, inclusive a PGR está defendendo a prisão preventiva daquele sobrinho do genocida Bolsonaro, o tal de Léo Índio, porque ele fugiu. Ele estava com tornozeleira eletrônica e fugiu para a Argentina. E agora o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, se manifestou a favor da prisão preventiva do bolsonarista Léo Índio, por descumprimento de medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal. E o parecer chegou no gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que é o relator. Chegou na terça-feira, no dia 1º de abril, que inclusive é o dia da mentira. Agora, o primo dos filhos mais velho do genocida Bolsonaro, esse tal de Léo Índio, ele é réu por participar nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2022 e afirmou em um vídeo ter fugido para a Argentina. E na última sexta-feira, os advogados dele enviaram ao Supremo Tribunal Federal um documento das autoridades imigratórias, segundo o qual o seu cliente teria permissão para permanecer pelo menos até junho no território argentino. Agora, na avaliação do Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, ao deixar o país sem autorização, o Léo Índio desrespeitou a lei penal e as decisões do Supremo, o que justifica a sua prisão preventiva, ao se evadir para a Argentina. E Leonardo Rodrigues de Jesus, o conhecido Léo Índio, ele deliberadamente descumpriu medidas cautelares alternativas à prisão, a evidenciar a suficiência, o descaso com a aplicação da lei penal e o desrespeito às decisões emanadas pelo Supremo Tribunal Federal, diz o Procurador da República, Paulo Gonet. E a manifestação diz ainda que a prisão preventiva é necessária para garantir a aplicação da lei penal, conforme prevê o artigo 312
do Código de Processos Penal. Agora, em 2023, o ministro Alexandre de Moraes mandou cancelar todos os passaportes emitidos em nome do Léo Índio, além de proibir a emissão de novos documentos de viagem. Agora, no início de março, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal recebeu por unanimidade a denúncia da Procuradoria-Geral contra o Léo Índio. Agora, a Procuradoria acusa de 5 crimes: golpe de Estado, tentativa de abolição ao Estado Democrático de Direito, associação criminosa armada, danos qualificados e deteriorização do patrimônio tombado. A denúncia aponta que ele registrou e divulgou na internet imagem em frente ao Congresso Nacional no momento que participava dos atos terroristas de invasão e depredação da sede dos 3 poderes. E tem outro porém nisso aí. Além disso, sustenta que o bolsonarista esteve envolvido em outras atividades de cunho antidemocrático, dentre elas as manifestações ocorridas em acampamento erguido após as eleições presidenciais de 2022, em frente aos QG do Exército, porque era justamente lá, nos QG do Exército, inclusive em Brasília, que eles se organizaram para fazer aquele ato terrorista no dia 8 de janeiro, que era inclusive o dia escolhido pelo Bolsonaro para dar o golpe de Estado na nossa democracia. Porque já estava tudo organizadinho. Era o pessoal invadir a Praça dos 3 Poderes, detonar tudo, e daí o Exército interferia e daria o golpe de Estado. E derrubaria o presidente Lula, que foi eleito democraticamente. E a mesma coisa eles iam fazer como fez o Castelo Branco lá em 1964, derrubando o presidente João Goulart, que foi eleito democraticamente. Agora, o objetivo desses terroristas todos era dar o golpe de Estado, porque o Bolsonaro já tinha, inclusive, dado entrevista que ia dar um golpe de Estado para implantar uma ditadura no Brasil. Porque quando ele deu a entrevista, ele falou que assim que ele fosse eleito, inclusive, ele ia fechar o Congresso Nacional e também o Supremo Tribunal Federal e implantar no Brasil uma ditadura militar, porque ele queria ser o ditador mor do Brasil. E é isso que esses nazistas, fascistas, estão querendo. Inclusive, esse tal aí de deputado, inclusive, tal de bolsonarista lá de Santa Catarina, que se coloca como sendo o deputado bonzão da Câmara, o tal de Zé Trovão, que é um topeira de primeira. Porque o que ele fez ontem
lá na tribuna da Câmara, foi uma vergonha para o país. É uma vergonha para a população. O cara glorificar o golpe de 64 e a matança que a ditadura fez no Brasil. E eles estavam glorificando ontem. É um bando de canalha, porque eles querem implantar no Brasil a ditadura militar. Só que tem um porém nisso aí. Eles esqueceram que nós já passamos uma ditadura militar. Nós sabemos o que é uma ditadura militar. E ditadura militar no Brasil nós não queremos. Então, ditadura militar nunca mais, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita reacionária que eles querem implantar a ditadura no Brasil, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos, nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.